Olá e sejam bem-vindos. Nesse vídeo trago 2 relatos que aconteceram na época da Quaresma com membros da minha família, no tempo que eles moravam no interior. Muitas das histórias que meu avô e meu tio sempre me contaram eram eventos que mexiam comigo e meus irmãos. E hoje decidi compartilhar essas histórias de assombrações com todos vocês. Para começar, eu vou contar a história de assombração que meu avô me contava, sempre que tinha uma chance e jurava de pés juntos que realmente aconteceu. Eu decidi chamar essa história de Amiga Fantasma. Logo entenderão o motivo. Ele dizia que quando ele era criança, se mudou com os pais para o interior do oeste do Pará. O pai dele era caseiro e tinha sido contratado para tomar conta de uma fazenda no Lago Grande. Era uma propriedade enorme, isolada, com 2 casas principais. Uma mais nova e outra muito antiga, do tempo do Império, já bastante castigada pelo tempo. O homem que contratou o pai dele era um homem muito rico, mas naquela época os funcionários não podiam morar perto demais da casa grande. Então, eles foram morar numa casa menor, perto da casa grande e velha. Meu avô dizia que aquele lugar tinha um silêncio diferente. Nem mesmo os pássaros cantavam, ou grilos faziam barulho, como se nada vivo ficasse ali. Apesar da estranheza inicial, com o passar dos dias, eles foram se acostumando com aquilo. Até que no início da Quaresma de 1939, enquanto ele brincava pelos arredores da casa antiga, conheceu uma menina que apareceu quase que do nada atrás dele, dando aquele susto. Mas logo ele percebeu que era uma pessoa. Ela se apresentou. O nome dela era Amélia. Tinha por volta de uns 9 anos. Ele descrevia como se ainda pudesse vê-la. Bonita, muito branca, cabelos pretos e lisos, sempre bem arrumados. Era esperta, falava com jeito educado, mas tinha um ar misterioso que ele só percebeu depois. Eles passaram a brincar todos os dias. Corriam pelo campo, inventavam histórias, exploravam a beira da mata. Só que havia uma coisa estranha. Todos os dias, exatamente às 13 horas, Amélia parava o que estivesse fazendo e dizia que precisava ir embora. Nunca explicava muito. Apenas sorria e saía em direção à mata. Um dia, ela o convidou para conhecer os pais. Ele contou que seguiram por uma trilha mais fechada, entrando por um caminho de terra na mata, até chegarem a uma casa simples de madeira. Lá estavam os pais dela. Pessoas normais, educadas, que o receberam com naturalidade. Conversaram, ofereceram água, perguntaram da família dele. Nada parecia fora do comum. Depois disso, continuaram se encontrando por mais alguns dias. Até que, de repente, na Sexta-feira Santa, Amélia sumiu. Ela não apareceu mais às margens da casa velha. Não surgiu na hora de sempre. Não voltou no dia seguinte, nem na semana seguinte. Meu avô ficou inquieto. Contou ao pai o que estava acontecendo e pediu que fossem até a casa dela. Os 2 seguiram pela mesma trilha. Mas quando chegaram ao local, não encontraram a casa simples e habitada que ele conhecia. O que havia ali eram ruínas, madeira apodrecida, telhado caído, paredes quase desfeitas. Tudo tomado pelo mato. Era evidente que ninguém morava ali havia muitos anos. Confuso, o pai dele perguntou aos moradores mais antigos da região sobre a família que vivia naquela casa.
A resposta fez o sangue gelar. Disseram que, naquela casa, tinha morado uma família que morreu ali mesmo, muitos anos antes. Pai, mãe e uma menina. A descrição da garota, branca, cabelos pretos e lisos, chamada Amélia, batia exatamente com a amiga do meu avô. Ele nunca mais voltou àquela parte da fazenda sozinho. E até o fim da vida, quando contava essa história, jurava que Amélia era real, que ele segurou a mão dela, que ouviu a voz dela, que entrou na casa. Mas também jurava que, todos os dias, às 13 horas em ponto, ainda sente um arrepio inexplicável, como se alguém estivesse se despedindo. Esse foi o primeiro relato que eu trouxe hoje. Antes de continuar, eu gostaria de pedir o apoio de vocês ao meu canal. Como estou começando agora, preciso de vocês mais do que nunca. Então, por favor, curtam, comentem bastante esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Sem mais delongas, vamos à segunda história de hoje, essa contada pelo meu tio. Eu vou contar a história de assombração que meu tio jurava ser a coisa mais assustadora que já viveu. Ele morava no interior e, quando era mais novo, gostava de sair com os amigos para pegar passarinho com arapuca. Era coisa comum por lá. Armavam as armadilhas e depois iam conferir se tinham pegado algo para comer. Perto de onde moravam havia um sítio abandonado. Pelo menos era isso que todo mundo dizia. A dona tinha desaparecido anos antes, sem deixar vestígios. Depois disso, ninguém mais foi morar lá. O lugar ficou com fama ruim. Nesse dia era Sexta-feira Santa. Minha avó já tinha avisado meu tio. Nada de sair para caçar, principalmente naquele dia. Ele mesmo admitia que era teimoso como uma mula. Esperou a minha avó dormir depois do almoço. Ela sempre cochilava por volta do meio-dia e saiu escondido com mais 2 amigos. Foram verificar as armadilhas. Não tinham pegado nada. Foi então que José, um dos amigos, teve a ideia de irem até o sítio abandonado, só para olhar, só para ver. Chegando lá, a primeira coisa estranha foi perceber que o lugar não parecia tão abandonado assim. O mato tomava conta da entrada, é verdade. Mas, algumas centenas de metros depois, perto da casa e do poleiro das galinhas, tudo estava organizado demais. Limpo demais. Arrumado demais para um lugar esquecido havia anos. Foi então que viram uma moça muito bonita estendendo roupas no varal. Ela os percebeu. Riu. Falava manso, com uma voz doce. Convidou os 3 para tomar café. Perguntou o que faziam ali numa Sexta-feira Santa. Quando disseram que estavam caçando pássaros, o semblante dela mudou por um segundo. O olhar ficou duro, quase irritado. Mas logo ela voltou a sorrir e insistiu para que entrassem. Meu tio e seus 2 amigos estavam encantados. Iam atrás dela como se estivessem hipnotizados. Então, aí meu tio dizia que nessa hora começou a sentir uma coisa ruim, um aperto no peito, uma agonia, as pernas pesadas. Cada passo em direção à casa o deixava mais sufocado. Era como se o ar estivesse ficando denso, ele dizia. Ele queria parar, mas parecia que algo me puxava junto. Foi quando, segundo ele, começou a ouvir a voz da vovó, a mãe dele. Ao longe, muito longe, a voz da minha vovó o chamando, quase apagada. Ele diz que nesse momento parou o que fazia, respirou fundo, apertou os olhos,
balançou a cabeça, tentando se concentrar naquela voz. Ela chamou de novo e de novo. Quando ele abriu os olhos direito, a cena era outra. Não havia casa arrumada. Não havia varal limpo. Não havia cheiro de café. Ele e os amigos estávamos dentro da velha casa abandonada do sítio. O lugar estava em ruínas, cheio de mato invadindo pelas frestas, teias de aranha por todos os lados, madeira apodrecida. Seus amigos seguravam xícaras velhas, quebradas, cheias de lama escura, e estavam prestes a beber aquilo. Foi então que ele gritou alto para chamar a atenção deles, para fazer eles pararem. Eles então se assustaram e olharam em volta e começaram a tremer. Ninguém entendia o que estava acontecendo. O medo era tanto que eles falavam coisas sem sentido. Foi então que, ao olharem para o canto do cômodo, lá, agachada na sombra, havia uma coisa, um esqueleto humano contorcido, vestido com as mesmas roupas da moça que nos recebeu. A cabeça inclinada, os olhos fixos neles como se o vazio os observa-se. Eles não pensaram duas vezes. Saíram correndo sem olhar para trás. A mata parecia fechar atrás deles. Só pararam quando chegaram perto de casa da mãe dele, ofegantes, sujos e em choque. Eles nunca mais voltaram naquele sítio. E meu tio sempre dizia uma coisa: se não tivesse ouvido a voz da mãe chamando, talvez os três nunca tivessem voltado para contar essa história. Bom, pessoal, estes foram os relatos de hoje. Se gostaram, não esqueçam de deixar nos comentários e dar o like. Se tiverem relatos sobrenaturais que queiram compartilhar, deixem nos comentários para que eu possa estar contando aqui. Até a próxima.